Bom, como o Maicon falou, irmãos, essa semana nós tivemos aqui uma enchente aqui na cidade. Graças a Deus não houve assim perca de vidas, né? Ninguém perdeu sua vida, apenas bens materiais, eletrodomésticos, colchões, coisas mesmo de casa, né? Roupas, coisas do tipo. Se bem que teve alguém que perdeu casa também, porque a água derrubou pelo menos umas duas ou foi três casas que caíram por causa da chuva, do alagamento. O Michael falou aí, só dando aqui uma pincelada naquilo que ele disse, a cidade, irmãos, aqui ela é bem pequena, tem só 3.500 habitantes. Olha, é praticamente um bairro, numa cidade média, entendeu? Então tem em torno aqui de 3.500 habitantes a cidade. Foram mais de 100 famílias afetadas por causa dessa enchente, e ela fica entre montanhas, né, serras. Então é bem no meio de um vale. Já fazia uns 4 anos que não tinha tido um alagamento aqui, e aconteceu mais porque estourou açudes, né? Aqui o pessoal faz muito açude, como fica no meio do vale, a água não tem como escoar para outro lugar. Vem aonde ela vai encontrar local aí para ela vir, ela vai estar vindo e veio. Então, os 9 açudes estouraram, além da forte chuva, contribuiu então aí para o alagamento da cidade. Eu agradeço ao Maico aí pela disposição de estar mobilizando aí os irmãos para estar ajudando de fato. As famílias aqui estão precisando, não apenas aqui dentro de Marajá, mas no interior também aqui, povoados também tiveram alagamentos, famílias perderam suas coisas também. Além das percas de alagamento, nós temos famílias muito carentes aqui. Se vocês fizerem uma pesquisa aí sobre Marajá, ela já foi apontada como uma das cidades mais pobres do Brasil, entendeu? Com o menor IDH. Hoje ela já está num ranking um pouco melhor, mas ainda existe muita carência, principalmente nos interiores. Então, como eu estava dizendo para o Mike, né? Além da gente estar ajudando aqui, a gente vai estar querendo ajudar essas pessoas nos interiores. Nós temos um trabalho que a gente faz em alguns povoados aqui, que são classes bíblicas, e a gente vai vendo realmente a carência e a necessidade das pessoas, e sempre quando eu posso estar ajudando, a gente está ali levando uma cesta básica, auxiliando de alguma forma. Tá? Maico, quase que eu não consegui estar com vocês agora, macho. O negócio aqui é osso. Eu estava aqui sem internet móveis, internet mesmo no Wi-Fi, acabou tudo. E eu disse, meu Deus, e agora? Aí eu peguei o celular da minha esposa aqui, e ela está me roteando aqui para eu poder falar com vocês, viu? O negócio aqui é tenso, irmãos. Mas vamos rompendo. Gente, o nosso tempo já temos aí apenas 20 minutos para nós conversar. Eu quero confessar para vocês que eu não estudei o assunto que eu iria passar hoje. Nós estamos falando sobre o remanescente, não tive tempo, porque desde sábado para cá nós estamos trabalhando aqui, ajudando de alguma forma, limpando escola, casas, entendeu? Ficou muita lama mesmo, como o Michael já falou aí, foi colocado nos vídeos, então não tive tempo para estar estudando. Teve um irmão que me fez uma pergunta na semana passada. Irmão, confesso também que eu não tive tempo para estudar o tema, me aprofundar, entendeu? Para poder dar a resposta para o senhor. Então, vai me perdoando aí. Eu lembro que é sobre Daniel 11, versículo 40 em diante, ok? Eu só dei uma pincelada bem rápida na quinta-feira, tá? Mas, assim, não foi uma coisa profunda, só dei uma lida depois que a gente terminou o estudo, ok? Então, eu queria hoje que a gente falasse no contexto de missão, certo? Nós vamos falar sobre missão nos poucos minutos que nos restam. E eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no livro de Jonas, capítulo 1. Vamos lá? Jonas, capítulo 1. O tema que a gente propôs era o remanescente e sua missão. O objetivo, o foco, como eu havia falado para o Maico, era falar sobre missão. Então, a gente não vai sair do tema de missão. Não vai falar de remanescente no contexto que a gente estava abordando, certo? Percebo que também aí meu amigo Fábio já está aí conosco, acompanhando. Aí é bênção. Vamos lá, para a Bíblia aí, a palavra de Deus. Gente, no capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.
Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Bom, quando nós estudamos aqui o livro de Jonas, eu já ouvi muitos sermões, eu acho que você também já ouviu muitos sermões sobre o livro de Jonas, né? Geralmente, quando se fala de Jonas, a gente já imagina no profeta fujão, camarada que fugiu da missão. Deus deu uma missão para ele e ele simplesmente, pegou o beco, fugiu. Mas quando nós estudamos, irmãos, o contexto do livro de Jonas, e nós vemos alguns detalhes sobre a cidade, o povo a quem Jonas foi enviado, nós percebemos que não é bem assim. E não é que Jonas simplesmente fugiu porque ele ficou ali, ele não queria cumprir a missão. Nós estamos vivendo num contexto hoje de megacidades, cidades onde tem muitos habitantes. São Paulo, Rio de Janeiro, Dubai, são megacidades, São Luís, entendeu? E a pergunta que fica é como evangelizar cidades como essa, onde existe milhões, milhares de pessoas. É um desafio imenso a gente alcançar essas pessoas. A cidade de Nínive também era uma imensa cidade. Calcula-se que havia em torno de 600 mil habitantes na cidade de Nínive. Entende? Então era uma cidade imensa. Era um desafio imenso para uma pessoa evangelizar uma cidade dessa. Entendeu? Agora imagine só esse grupo que está aqui agora, só esse grupo evangelizar a cidade de São Luís. É um desafio imenso. A gente tem que levar em consideração também outros detalhes, irmãos. Que detalhes são esses? Os ninivitas, eles eram cruéis, eles eram sanguinários. Eles tinham uma política de matar bebês, entendeu? Quando recém-nascidos, para não terem o trabalho de criar aqueles bebês. Essa era uma política deles. Além disso, os ninivitas, eles tinham um método de tortura, que era o empalamento. Eles empalavam a pessoa, além de outros métodos de tortura que eram usados por eles. O exército de Nínive era muito temido, e acredita-se que parentes de Jonas tenham sido mortos exatamente por parte do exército de Nínive, sem contar outras coisas nos quais eles eram terríveis e muitos bárbaros. Aí a pergunta que fica é, como evangelizar um povo como esse, irmãos? Quando eu começo a estudar o contexto do livro de Jonas, eu começo a perceber o desafio de Jonas. Era uma missão praticamente quase que impossível para se cumprir. Jonas, ele olhou para aquele povo e disse, Senhor, peraí, esse povo, os caras matam os bebês, os caras empalam através de método de tortura, o exército é temido, rapaz, Senhor, simplesmente não dá para evangelizar esse povo. E a Bíblia então diz que Jonas, ele foge, ele não cumpre a ordem de Deus. Agora a pergunta que eu faço, irmãos, do que se trata o livro de Jonas? Do que se trata? Vamos lá, queria ouvir aí pelo menos uma resposta aí de vocês. Do que se trata o livro de Jonas? Eu acredito que se trata de um chamado. Amém? Irmãos, no livro de Jonas, Deus pode transformar um covarde em um homem corajoso. Amém? No livro de Jonas, o peixe que vai aparecer, ele é mencionado 4 vezes. Já a cidade de Nínive, ela é mencionada 8 vezes. Jonas, o profeta desobediente, ele é mencionado 18 vezes. E o nome Deus é mencionado 36 vezes. Irmãos, do que se trata o livro de Jonas, irmãos? O livro de Jonas se trata de Deus, um Deus que ama, que cuida e que quer salvar. Não se trata de uma cidade rebelde, não se trata de um profeta fujão, não se trata de um peixe milagroso, se trata de um Deus que quer salvar. Aqui em Marajá, eu faço visitas constantemente. E recentemente eu fiz uma visita e aí eu me surpreendi com a resposta. Ali, conversando com a mulher,
Ela me disse que não acreditava na Bíblia, porque a Bíblia exaltava pessoas, exaltava os reis, os profetas. Então, ela não acreditava na Bíblia porque era um livro que exaltava homens. E eu disse para ela o seguinte, eu disse, irmã, me permita corrigir um pequeno detalhe que eu percebo que não está correto aí na sua fala. Eu disse para ela o seguinte, irmã, a Bíblia, ela não exalta pessoas, a Bíblia exalta Deus. O foco da Bíblia não é falar de homens, o foco da Bíblia é falar de um Deus que quer salvar pessoas. Quando nós vamos para o livro de Jonas, a gente foca muito profeta, às vezes a gente foca muito milagre, mas a gente se esquece do Deus que está por detrás, nos bastidores, trabalhando. E no caso aqui, não é nem nos bastidores. Deus está trabalhando para salvar um homem e uma cidade. O homem é Jonas e a cidade é Nínive. Então, o livro de Jonas, ele se trata de um Deus que quer salvar. Quando eu entendo isso, irmãos, eu percebo que Deus é o primeiro missionário. O segundo missionário sou eu. Deus é o primeiro missionário porque ele trabalha para salvar, para me salvar e para salvar aqueles que estão ao meu alcance. Portanto, Deus, ele queria salvar o profeta, mas ele também queria salvar aquele povo que estava perdido. Bom, como eu disse no livro de Jonas, a grande cidade, ela é mencionada 4 vezes. Ela foi fundada por Nirode, que era bisneto de Noé. Você vai ver isso lá no livro de Gênesis, capítulo 11. Você vai encontrar lá a menção a Nirode. Ele foi o construtor dessa cidade. Calcula-se que a cidade tinha 95 quilômetros de extensão, então era uma cidade muito grande, em torno de 600 mil habitantes, como eu já disse. Era grande esplendor, influência, era uma das principais cidades do Antigo Testamento e do Oriente ali, antes de Babilônia e tudo mais, ficava próximo ao Rio Tigre, então era uma cidade imensa, de grandes proporções. O exército era temido por todos, era considerado a capital do orgulho e dos prazeres de Nínive. Então você percebe que era uma cidade muito promíscua, muito ímpia. Era um negócio mesmo tenso, irmãos. Uma cidade pecadora. Não era diferente das cidades que nós temos hoje. Não. Hoje nós temos grandes cidades muito terríveis. Os assírios eram conhecidos por sua crueldade, violência e pecado. Como eu disse, empalavam as vítimas em estacas pontiagudas, deixavam elas lá ao sol quente, no calor, até morrerem, decapitavam as pessoas aos milhares, empilhavam os crânios nas portas das cidades, não respeitavam sexo nem idade, seguiam a política de matar bebês, crianças pequenas, para não terem ali o trabalho de cuidar delas. É interessante que nós vemos praticamente isso que nós vemos sobre Nínive, é o que nós estamos vendo aí hoje sobre a questão de aborto, crueldade, violência, falta de amor. Então, o contexto de Nínive, se nós formos colocar hoje, pegar e vamos colocar para os nossos dias, é praticamente o que nós estamos vivendo, uma repetição daquilo que estava acontecendo com Nínive. Então, nós vemos um grande desafio pregar naquela cidade e é um grande desafio pregar hoje para as pessoas. Então, eu entendo que para Jonas, na mente dele, poderia se passar que era impossível. Talvez hoje a gente olhe para a nossa realidade, para o nosso bairro, para a nossa cidade e pense assim, poxa, é impossível pregar para essas pessoas. O desafio é imenso e extraordinário. Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o primeiro missionário é Deus. E se ele nos manda, é porque ele sabe que o milagre vai acontecer. Então, como evangelizar essas pessoas? Deixar que Deus guie a nossa vida, o nosso caminho. Eu queria só dar um adendo aqui rapidinho, uma vez que o nosso tempo está acabando. Jonas era um profeta bem-sucedido, conhecido em Israel. Eram dias de paz e prosperidade para Israel. Inclusive, o seu nome quer dizer pomba, que é paz. Jonas, ele vivia na zona de conforto. Então, por aí também eu já entendo que ele não queria sair da sua zona de conforto para confrontar um povo que era terrível e bárbaro. Irmãos, muitas das vezes nós nos assemelhamos sim a Jonas. Nós estamos na nossa zona de conforto e nós não queremos sair dessa zona de conforto para ir pregar. Quando eu vim para cá, teve gente que perguntou se eu era doido. Isso mesmo, teve gente que perguntou se eu era doido de vir para Marajá do Sena. Por quê? Primeiro porque era conhecido como uma das cidades mais pobres. A cidade,
ela fica no meio de um vale que o povo diz que é um buraco. As dificuldades para chegar aqui são imensas, entendeu? Inclusive veio um carro da igreja de Bacabal e na ladeira o carro enganchou. Quando foi, a gente veio atrás de uma patroa, a patroa enganchou na ladeira. Aí foi obrigado a vir atrás de uma Rex para poder tirar a patroa e o carro. Então, só por aí vocês imaginam o trabalho. Mas eu penso e eu vejo que nós devemos sair da nossa zona de conforto. Jonas, ele estava na sua zona de conforto. Como igreja, como remanescente, que temos uma missão, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos atender o ID de Cristo. Nós precisamos receber o chamado, atender o chamado e ir aonde tem pessoas que estão precisando de nós. Talvez seja no seu bairro, na sua rua, aí próximo da sua casa. Nós precisamos atender o chamado de Cristo. Nós somos chamados para ser a diferença em nossa geração. Jonas, ele tinha uma missão, é verdade. Deus era o primeiro missionário. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Nós devemos crer, confiar e deixar que Deus trabalhe na nossa vida. Eu quero pegar aqui umas frases. O pastor Luiz Gonçalves, ele tinha uma frase, tem, eu gosto muito, que ele diz assim, ó, não basta ser adventista, tem que ser evangelista. David Mould, ele diz assim, ó, ou nós somos missionários ou somos impostores. Ou nós somos missionários ou nós somos impostores. Irmão, nós temos que decidir. Ou nós somos missionários ou nós somos impostores. Ellen White, ela diz que todo cristão verdadeiro nasce no reino do céu como um missionário. Toda pessoa que terá o seu nome, que teve, que tem e terá o seu nome escrito no livro da vida, é um missionário. É alguém que está cumprindo a missão, que está cumprindo o ID. É verdade, irmãos, os desafios são imensos. Quando a gente olha e a gente começa a ver os desafios, a gente começa a pensar assim, será que eu vou conseguir? Eu quero ser sincero para vocês, e tem dia que eu me sinto desanimado aqui em Marajá, porque os desafios são imensos. A gente prega, a gente fala, convidamos as pessoas, às vezes as pessoas não querem atender, mas aí eu me lembro que a obra não é eu que tenho que concluir, é Deus. A minha obrigação, meu dever é pregar, é falar, e Deus vai fazer o milagre. Quando eu vou para o livro de Jonas, vários fatores começam a acontecer. Jonas foge, pega um barco para ir para Tarsis, começa uma grande tempestade. Depois os marinheiros começam ali a jogar sorte para ver o porquê daquela tempestade, para ver quem era o culpado. Jonas então confessa que era ele. Ele é jogado no fundo do mar, um grande peixe engole. No ventre do peixe, então, ele vai ali confessar, vai orar a Deus. Deus vai novamente dar uma oportunidade. O peixe vai jogar ele na praia. E ele então vai pregar naquela cidade. Irmãos, e todas as pessoas que tinham ali naquela cidade se convertem. Olha a bênção. Jonas não queria pregar, irmãos. Todo mundo se converteu. Às vezes eu faço um paralelo entre Noé e Jonas. Noé pregou 120 anos, só salvou ele e a sua família. Jonas pregou em torno de 3 dias e todo mundo se converteu. Noé queria salvar a sua geração. Jonas não queria salvar aquele povo, porque ele achava que aquele povo não merecia. E todo mundo se converteu. Não é o que nós achamos, não é o que nós pensamos. É o que Deus diz para a gente fazer. Então vamos cumprir a nossa missão como adventistas, como remanescente, como povo do advento. Nós temos uma missão. Se Deus nos permitir, no próximo estudo, nós vamos falar um pouco mais sobre as 3 mensagens angélicas, tá? De Apocalipse 14. Vai orando aí, vão orando por mim, para que tudo possa ocorrer bem e venhamos então estudar um pouco mais sobre a questão do remanescente e as 3 mensagens angélicas, que é para o nosso próximo estudo. Mas, irmãos, o milagre aconteceu porque Deus, quando Ele nos dá uma ordem e quando Ele nos faz um chamado, é porque Ele já tem milagres preparados para pessoas. Em qualquer lugar, sempre vai haver um coração disposto a obedecer a palavra de Deus, um coração sedento pela palavra de Deus. Eu quero finalizar aqui contando 2 histórias rapidinho. Uma é de uma moça nos Estados Unidos, diz que ela estava voltando do seu emprego às 12 horas da noite, retornando para sua casa, e entre a sua casa e o local onde ela estacionava havia um certo espaço, né?
até ela chegar à sua residência, onde ela deixava ali o seu carro. E diz então que essa moça ela veio, estacionou ali o seu carro e começou a ir em direção à sua residência. E ela então percebeu que por entre as árvores que ficavam ali próximo havia um vulto e ela começou a caminhar bem rápido. E ela percebeu que aquele vulto desapareceu e de repente um homem com uma faca na mão aparece na sua frente e começa a esfaqueá-la. Ela começa a gritar por socorro, gritando socorro, socorro. De repente várias luzes começam a se acender e as janelas ali, as pessoas abrem as janelas para ver o que está acontecendo. E aquela mulher gritando, pedindo por socorro, tentando escapar ali daquele assassino. Ela consegue, por um momento, ali escapar, mas o camarada acaba interceptando ela novamente e continua esfaqueando aquela moça. Aquelas luzes que se acenderam, de repente, começam a se apagar. E aquela moça, com a voz cada vez mais fraca, gritando por socorro. Ninguém aparece para socorrê-la. Não aparece nenhuma pessoa. Aquela moça morreu. Aquelas luzes que se acenderam nas casas, elas se apagaram. E ninguém foi salvá-la. Irmãos, o mundo está clamando por luz. O mundo está clamando por socorro. Nós estamos vendo isso através dos desastres, das catástrofes. Deus está querendo falar com as pessoas. Jesus ele disse em Mateus que se os servos dele se calassem, os discípulos se calassem, as pedras clamariam. As pedras estão clamando. E nós precisamos ser uma voz de esperança em meio ao mundo que está se despedaçando, que está cada vez mais ímpio, cada vez mais cruel. A missão não é fácil, mas Deus está na frente. A segunda história, na verdade, que eu quero contar recentemente, eu estava lendo aqui na revista Adventista, contando uma experiência da Janela 1040. Não sei se vocês sabem, quantos aí conhecem, a Janela 1040 é a região mais difícil de se pregar hoje, onde está localizada a maior parte da população do mundo. E é a região, então, mais difícil. E eu estava vendo, então, na revista Adventista que muitas pessoas estavam tendo sonhos com uma pessoa toda de branco, com uma marca nas mãos, como se fosse um furo de prego, de alguma coisa, entendeu? Então as pessoas estavam tendo sonho, e nesse sonho, esse homem de branco dizia para ela exatamente o que está em Apocalipse 14, versículo 6, dizendo, versículo 6 e 7, dizendo para ela que era para temer a Deus, dar glória a Deus, e que o juízo estava começando, e muitas pessoas estavam se tornando cristãos exatamente por causa desses sonhos que estavam tendo. Muçulmanos, pessoas de religiões radicais, hindus, estavam se tornando cristãos através desses sonhos. E eu fiquei meditando, irmãos, Deus ele quer concluir a obra. Se nós não pregarmos, de alguma forma, Deus ele vai concluir a obra. Nós precisamos da missão mais do que a missão de nós. Jonas, ele precisava mais de Nínive do que Nínive de Jonas. Deus poderia ter pregado para aquela cidade através de um anjo, e todo mundo teria se convertido muito mais rápido, mas Deus queria salvar Jonas também. Irmãos, nós precisamos da missão, mais do que a missão de nós. Pessoas estão se convertendo em muitos lugares através de sonho, através de rádio, através de televisão, mas nós também, como pessoas, devemos estar engajados no cumprimento da missão. Porque se nós não nos engajarmos, de alguma forma, Deus ele vai concluir a sua obra. E vai pesar sobre cada um de nós, se nós não cumprirmos, então, com o nosso dever e obrigação como cristãos. Que Deus abençoe a todos, e tenhamos todos um ótimo dia na presença do nosso Deus, mas que vivamos, irmãos, vibrando com o senso do dever. E o senso do dever é ir aonde Deus mandar e a igreja precisar. Deus nos abençoe a todos. Maicon, tu vai falar mais alguma coisa? Eu posso fazer a oração? Irmã, a senhora falou, eu não entendi. Tá sem o áudio. Pode fazer oração, Maicon já está caminhando para o serviço, a cara dele aí, ó. Já molhado de chuva, correndo atrás do ônibus, mas bora lá. Beleza. Vamos orar então, gente. Santo Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque
O Senhor tem uma missão para cada um de nós. Que venhamos ser fiéis ao dever, ao cumprimento da missão, lembrando que o Senhor é o primeiro dos o Senhor está à nossa frente, guiando cada passo, para que venhamos cumprir com o nosso dever, nossa obrigação como cristãos. Abençoa, Senhor, esse pequeno grupo, a igreja de Monte Castelo, e todo o teu povo espalhado por todo o mundo, para que venhamos, então, estar engajados na missão. Aqui ou em qualquer lugar, nosso dever é pregar do amor de Cristo para que pessoas possam se converter. Uma mensagem de salvação, mas também uma mensagem de juízo. Uma mensagem de um Deus que quer salvar, mas de um Deus também que virá para julgar aqueles que rejeitarem o chamado de Cristo. Abençoa a tua igreja, o teu povo, esteja conosco, derrama sobre nós o teu Espírito e nos capacita a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.